Nas vastas terras do sertão pernambucano, existe uma história que tem deixado os moradores locais intrigados por gerações. Um documento registrado em 1875, um simples título de propriedade, guarda um segredo que desafia tudo o que sabemos sobre as leis e a sociedade daquela época. Um homem chamado João, que nasceu escravizado na fazenda São José do Sol, tornou-se o proprietário legal daquela mesma fazenda apenas 9 meses após a morte de seu antigo senhor. Mas a história não para por aí. Em um movimento que desafiava a ordem social, João casou-se com a viúva de seu antigo mestre, uma mulher branca da tradicional família Cavalcante, apenas 30 dias após o funeral. A surpresa não estava apenas no casamento, mas no fato de que a própria viúva, Dona Clara, pertencente a uma das famílias mais influentes da região, casou-se com João, um ex-escravizado. O escrivão da paróquia que registrou a união, um homem de poucas palavras, anotou ao pé do documento: "Que Deus tenha misericórdia de todos nós." Nos primeiros meses após a ascensão de João, 6 pessoas que questionaram sua rápida ascensão ao poder morreram em circunstâncias misteriosas que nunca foram devidamente investigadas. Seu antigo senhor Henrique Cavalcante foi encontrado morto em sua casa, com uma faca de caça cravada no peito, mas os detalhes do laudo médico e a posição do corpo contradiziam o veredicto oficial de suicídio. 2 capatazes que haviam confrontado João sobre sua nova autoridade morreram de maneira semelhante, e uma jovem freira que tentou interceder pela justiça foi encontrada morta em um acidente de cavalo. Em 1876, João Oliveira, o nome que ele adotou ao se casar com Dona Clara, controlava uma das maiores propriedades de café de Pernambuco. A grande questão que assombrava todos os que conheciam a história era simples, mas aterradora. Quantas vidas haviam sido sacrificadas para permitir que essa transformação acontecesse? Antes de continuarmos com a história de João e o caminho manchado de sangue que o levou da senzala à riqueza e poder, quero saber sua opinião. Inscreva-se neste canal se você é fascinado pelos capítulos mais obscuros da história brasileira e deixe um comentário dizendo de onde você está ouvindo. Esta história, até hoje abafada, foi enterrada por gerações, e seu engajamento pode ajudar a trazer essas verdades à tona. Os eventos que vou compartilhar com vocês foram descobertos em arquivos da antiga prefeitura, cartas pessoais e depoimentos de antigos moradores da região, muitos dos quais se mantiveram em silêncio até hoje. O que aconteceu na fazenda São José do Sol desafia tudo o que pensamos saber sobre poder, lealdade e sobrevivência no Brasil do século XIX. A fazenda São José do Sol estava localizada às margens do Rio São Francisco, em uma região do sertão pernambucano, onde o clima árido tornava a produção de café um desafio constante. As terras eram férteis, mas difíceis de trabalhar, e os vastos campos de café estavam protegidos por cercas altas e muros de pedras que separavam a fazenda das propriedades vizinhas. A casa grande de 2 andares estava construída no estilo colonial português, com amplas varandas que se estendiam ao redor de toda a casa, e suas janelas abertas capturavam a brisa suave do rio, enquanto as grandes colunas da entrada resistiam ao desgaste do tempo e das tempestades. Henrique Cavalcante, o senhor da fazenda antes de sua morte, herdara São José do Sol de seu pai, e com o tempo expandira a plantação de café para se tornar um dos maiores produtores da região. No entanto, os ventos da política e da economia estavam contra ele. A crescente pressão para a abolição da escravatura, as dívidas de guerra e a falência iminente da plantação estavam tirando-lhe o controle. Seu filho Pedro Cavalcante nunca demonstrou o mesmo interesse nos negócios do pai, e a morte de Henrique deixou a fazenda em uma situação extremamente vulnerável. João Oliveira, nascido escravizado na fazenda, cresceu observando, aprendendo e se adaptando. Desde pequeno ele demonstrava um intelecto acima da média, aprendendo a ler nas poucas horas livres que conseguia e fazendo anotações secretas sobre o funcionamento da plantação. Ele observava os supervisores brancos, entendendo suas fraquezas e explorando seus medos. Quando ainda era jovem, João já sabia mais sobre a produção de café e as negociações comerciais do que muitos dos capatazes que trabalhavam para Henrique.
Ele se destacava como carpinteiro e mecânico, consertando os equipamentos da fazenda e ajudando na produção do café. Com o tempo, João foi confiado com responsabilidades importantes. Primeiro como supervisor dos escravizados que trabalhavam nos campos de café, depois como assistente na administração das finanças da plantação. Ele sabia que seu mestre, Henrique, estava envelhecendo e que, com a morte dele, ele teria uma oportunidade. E assim, quando Henrique morreu sob circunstâncias misteriosas, João rapidamente assumiu o controle da fazenda, aproveitando sua inteligência, sua habilidade de negociação e a confiança que conquistara com os membros da família Cavalcanti. Agora, com o poder nas mãos e casado com Dona Clara, João se tornou a figura central da fazenda. Mas à medida que sua influência crescia, também cresciam as mortes e os desaparecimentos. O que parecia ser uma ascensão legítima ao poder de um homem determinado, logo se revelou como algo muito mais sombrio, com uma sequência de eventos e mortes que geravam suspeitas de conspiração e manipulação. E à medida que o controle de João sobre a fazenda se consolidava, o preço dessa ascensão parecia cada vez mais alto. No começo de 1876, a fazenda São José do Sol se tornava uma das maiores e mais prósperas propriedades de café do interior de Pernambuco. Sob o comando de João Oliveira, tudo parecia ir de vento em popa. A produção de café estava nas mãos de um mestre que, apesar de ser ex-escravizado, comandava os trabalhadores como um senhor tradicional. A qualidade do produto subia, os preços em Recife e no Rio de Janeiro aumentavam, e as negociações com os comerciantes europeus se tornavam cada vez mais vantajosas. No entanto, as coisas não estavam tão bem quanto pareciam. O poder de João, conquistado à força, não era algo que fosse aceito facilmente por todos. Nos arredores da fazenda, rumores começaram a circular sobre como ele havia chegado ao poder, e mais inquietantes ainda eram as mortes e desaparecimentos que pareciam seguir seus passos. Ninguém ousava questioná-lo abertamente, pois sabia que sua autoridade agora era inquestionável. No entanto, houve aqueles que não se calaram. Tobias Rocha, um dos capatazes mais antigos da fazenda, começou a levantar suspeitas sobre a morte de Henrique Cavalcanti. Ele sempre fora próximo do antigo patrão e havia trabalhado ao lado de João por muitos anos. Tobias, que conhecia bem os antigos segredos da fazenda, começou a fazer perguntas. Ele notou o comportamento estranho de alguns dos servos e a maneira como certos trabalhadores pareciam sumir sem deixar vestígios. A inquietação foi crescendo dentro dele, até o ponto em que ele não pôde mais ignorar o que parecia ser uma conspiração maior. Tobias, então, procurou a ajuda de um padre local, Padre Antônio, que também era amigo da família Cavalcanti. O padre, por sua vez, foi cauteloso, mas as palavras de Tobias começaram a mexer com ele. As suspeitas de Tobias eram simples. Ele acreditava que a morte de Henrique não fora acidental e que, provavelmente, João estava envolvido de alguma maneira. Como um homem de fé, Padre Antônio estava dividido entre a lealdade à sua congregação e a sua consciência moral. Em uma tarde quente de julho, pouco após a festa de São João, a verdade começou a emergir, embora ninguém soubesse ainda até onde ela iria. Tobias e Padre Antônio combinaram de se encontrar na pequena igreja do vilarejo para discutir suas preocupações. A conversa entre os dois não durou muito, mas foi o suficiente para plantar uma semente de desconfiança. Horas depois, Tobias desapareceu. Ninguém soubera de seu paradeiro. Quando questionado, João Oliveira simplesmente disse que Tobias havia fugido, alegando que ele estava instigando a discórdia e, por isso, se afastara da fazenda. Mas as pessoas começaram a suspeitar que algo mais estivesse acontecendo. Mais uma vez, ninguém teve coragem de questionar João, pois ele era o senhor agora, e a palavra dele era a última. No mês seguinte, Padre Antônio, depois de várias noites inquietas, tentou confrontar João sobre suas suspeitas, mas foi encontrado morto na estrada que levava à fazenda, aparentemente vítima de um acidente de cavalo. Os detalhes do acidente nunca foram totalmente esclarecidos, e mais uma vez ninguém ousou fazer perguntas. A morte do padre foi considerada uma fatalidade trágica, e, como sempre, a fazenda São José do Sol continuou prosperando sob a direção implacável de João. No entanto,
O que ninguém sabia era que a confiança e a lealdade de Dona Clara, agora esposa de João, estavam começando a ser abaladas. Dona Clara começava a perceber as camadas escuras da ascensão de seu marido. Ela, que inicialmente pensou que estava se casando com um homem que lhe proporcionaria uma vida de conforto e status, agora via os fantasmas dos mortos que cercavam a fazenda. Em sua solidão, ela começou a questionar se, ao casar-se com João, não havia sido cúmplice de algo muito maior e mais sombrio do que ela imaginara. A fazenda estava mudando, mas ao mesmo tempo, seus habitantes estavam se transformando. O que parecia ser uma vitória para João, uma conquista de sua liberdade e poder, estava se tornando uma prisão invisível. O isolamento da fazenda, antes um símbolo de riqueza e controle, agora parecia ser uma prisão para todos os envolvidos. As mortes, o mistério e a intriga só aumentavam, e o poder de João parecia crescer sem limites. Contudo, dentro da casa grande, algo estava prestes a mudar. Dona Clara começava a planejar algo que poderia finalmente fazer a verdade vir à tona. Mas ela não sabia ainda até onde isso a levaria. Com o passar dos meses, a atmosfera na fazenda São José do Sol tornava-se cada vez mais opressiva. Os trabalhadores que antes viam João como um líder forte e prático, agora olhavam para ele com um misto de temor e desconfiança. As mortes misteriosas e a maneira como ele assumira o controle de tudo fizeram com que muitos começassem a temer que a fazenda fosse amaldiçoada. As palavras de Tobias e do padre Antônio, embora nunca confirmadas, pareciam se espalhar como um veneno, corroendo a imagem de João. Dona Clara, por sua vez, sentia-se cada vez mais isolada. A bela casa grande de 2 andares, com suas janelas sempre abertas para captar a brisa do rio, que antes parecia um refúgio de paz e riqueza, agora se sentia como uma prisão dourada. Ela sabia que algo estava profundamente errado, mas a queixa ou o questionamento de sua parte nunca pareciam ser ouvidos. João estava sempre um passo à frente, lidando com a fazenda como um homem imbatível, movendo-se pela propriedade com uma confiança que intimidava até seus mais leais subordinados. Numa tarde nublada de outubro de 1876, enquanto João estava fora, supervisionando as colheitas, Dona Clara decidiu que precisava saber mais. Ela não podia continuar vivendo em um silêncio confortável, sem saber as reais circunstâncias da morte de seu marido anterior, Henrique Cavalcanti. De repente, uma ideia sombria lhe ocorreu. E se a morte de Henrique não tiver sido acidental? E se João tivesse algo a ver com isso? Ela se dirigiu ao escritório de João na casa grande, onde os livros de contas e documentos estavam guardados. Quando entrou, o cheiro de tabaco e o peso do silêncio dominaram a sala. Dona Clara começou a folhear os papéis, tentando encontrar qualquer indício que pudesse confirmar suas suspeitas. Foi então que seus olhos caíram sobre uma carta antiga, datada de alguns meses antes da morte de Henrique. A carta, escrita com uma caligrafia firme e decidida, falava sobre um arranjo que João havia feito para garantir que ele herdasse a fazenda após a morte de Henrique. A carta não mencionava detalhes sobre a morte, mas o tom da escrita fez com que Dona Clara se sentisse gelada. Naquela noite, Dona Clara confrontou João. Ele, que sempre fora tão tranquilo e confiante, agora parecia inquieto. O olhar nos olhos dele não era mais o mesmo. Quando ela lhe mostrou a carta, ele ficou em silêncio por um longo momento, como se estivesse calculando sua próxima jogada. Por fim, João respirou fundo e disse com uma calma perturbadora: "O que você encontrou, Clara, não é o que você pensa. Não posso mudar o passado, mas fiz o que tinha que ser feito. Você sabe muito bem que esta fazenda, sem mim, não seria nada. Os Cavalcanti estavam à beira da falência. Eu agi para proteger a todos nós." Dona Clara, com o coração pesado, percebeu que não havia mais volta. As palavras de João estavam carregadas de um poder que ela não podia mais contestar. Ela se sentiu como uma espectadora em sua própria vida, assistindo a tudo acontecer sem poder fazer nada. Ela, que inicialmente acreditava que seu casamento com João a libertaria de sua antiga vida, agora via que a liberdade que ele prometera era apenas uma outra forma de prisão. Enquanto isso, na fazenda, os rumores sobre a verdadeira natureza do poder de João continuavam a crescer. Trabalhadores começaram a sumir, sem explicação. Alguns diziam que eram vendidos para outras fazendas, outros simplesmente desapareciam. Os gritos à noite,
ouvidos por quem estava próximo das senzalas, passaram a ser mais frequentes. O clima de medo pairava sobre todos. Dona Clara, apesar de estar dividida, sabia que algo precisava ser feito. Ela não podia mais viver sob a sombra do silêncio, nem permitir que as mortes continuassem sem explicação. Mas, ao mesmo tempo, ela sabia que se tivesse coragem de ir mais longe, isso poderia significar sua própria destruição. Ela precisava de ajuda. Talvez um aliado que pudesse enfrentar João de igual para igual, alguém que pudesse descobrir a verdade e trazê-la à luz. No fundo de sua alma, Clara sabia que o poder de João não era apenas uma questão de força física ou de controle sobre a fazenda. O que o tornava tão temido, o que o fazia ser respeitado e odiado, era o que ele estava disposto a fazer para alcançar seus objetivos. Ele não hesitaria em matar, enganar ou manipular, se isso fosse necessário. Mas agora, Dona Clara estava decidida a não ser mais parte disso. Ela procurou por mais informações, mas em sua busca, um segredo ainda mais sombrio estava à espreita. Algo que João havia feito, algo que ele não imaginava que pudesse ser revelado. Os dias seguintes ao confronto entre João e Dona Clara foram marcados por um silêncio inquietante na fazenda São José do Sol. A tensão no ar parecia espessa, quase palpável. Dona Clara passou os dias vagando pela casa grande, tentando encontrar uma maneira de agir, mas suas mãos estavam amarradas. Ela sabia que de algum modo João a observava. Ele sabia que ela estava ciente do segredo que ele guardava, mas ele não parecia se preocupar. Para ele, o controle da fazenda e sua posição de poder estavam tão sólidos quanto os alicerces da casa. Porém, o que João não sabia era que Dona Clara estava mais determinada do que nunca. Ela começou a buscar respostas em lugares que ele nunca imaginou, conversando com os antigos escravizados que ainda moravam nas fazendas vizinhas, ouvindo suas histórias e tentando juntar os fragmentos da verdade. Muitos dos antigos servos, que antes estavam temerosos, agora viam Clara como uma aliada. Alguns lhe contaram histórias sobre as noites em que viam João em discussões tensas com Henrique, falando sobre uma solução final para a plantação. Eles lembravam também dos sussurros sobre a morte de Henrique, sempre acompanhados de uma palavra, suicídio, mas sempre com uma estranha hesitação. Dona Clara não sabia ao certo o que aquilo significava, mas os fragmentos de informações começavam a se encaixar. Algo estava errado, muito errado. Ela começou a conversar discretamente com o advogado da família, um homem chamado Miguel de Souza, que após o falecimento de Henrique, havia sido deixado responsável por alguns assuntos jurídicos da fazenda. Miguel, um homem íntegro e respeitado, sempre fora discreto, mas não podia mais ignorar o que acontecia em São José do Sol. Durante um encontro furtivo, ele finalmente revelou uma verdade que Dona Clara temia. A escritura da fazenda estava em nome de João Oliveira, mas não havia documentos formais que confirmassem sua libertação legal. A manumissão de João, embora registrada em uma carta particular de Henrique, nunca fora oficializada nos registros da prefeitura, o que significava que ele ainda era, legalmente, um homem escravizado. Esse era um segredo que João não queria que ninguém descobrisse. Ele nunca deveria ter o controle total, Clara, mas ele fez com que todos acreditassem que era o mestre da fazenda, disse Miguel em um tom baixo e sombrio. Dona Clara ficou em silêncio, absorvendo as palavras de Miguel. João, apesar de ser um homem livre nos olhos de todos, na verdade ainda estava ilegalmente preso às correntes da escravidão. Mas ninguém sabia disso, ou, pelo menos, ninguém ousava questionar. No entanto, Dona Clara sentia que a verdade era uma espada afiada, pronta para cortar tudo o que ela conhecia. As peças estavam se juntando, mas a questão permanecia. E agora, o que ela faria com o que descobriu? Foi então que uma nova tragédia aconteceu. Uma noite, depois de mais uma reunião tensa com João, um dos trabalhadores mais antigos da fazenda, Antônio, apareceu morto, com sinais claros de envenenamento. Ele fora encontrado em seu alojamento, com um semblante de dor extrema e um copo de café vazio ao seu lado. As autoridades locais, sempre cautelosas para não contrariar o novo senhor da fazenda, logo descartaram a suspeita de assassinato e concluíram que a morte foi uma consequência de um acidente com veneno agrícola. Mas a semente de dúvida estava plantada.
O medo de que os segredos de João estivessem começando a se espalhar ainda mais rapidamente tomou conta de todos. A pressão sobre Dona Clara, que começava a perceber que o poder de João não era apenas baseado em sua manipulação legal, mas também na força brutal, começou a crescer. Ela sabia que precisava agir rapidamente. Era questão de tempo até que João soubesse que ela sabia de tudo. Sua única chance era reunir os fragmentos da verdade antes que ele a encontrasse e a silenciasse de vez. Ela decidiu contar a verdade ao povo da fazenda, aos trabalhadores, aos antigos escravizados que ainda haviam ficado. Ao revelar o segredo de João, ela teria a chance de recuperar o que lhe foi tirado, mas isso significaria um risco muito grande, não só para ela, mas também para os trabalhadores que, ao contrário de João, estavam dispostos a lutar pela liberdade. Na madrugada do dia 3 de novembro de 1876, uma tempestade tomou conta do sertão pernambucano. A chuva torrencial que caía parecia refletir o turbilhão dentro da fazenda São José do Sol. Dona Clara, decidida a dar fim a essa trama, sabia que o confronto final com João era inevitável. Ela reunira as evidências necessárias com a ajuda do advogado Miguel e dos trabalhadores mais confiáveis. O segredo de João, que ainda era um homem legalmente escravizado, estava prestes a ser revelado para todos. Naquela noite, Clara decidiu agir. Ela convocou todos os trabalhadores da fazenda para uma reunião no galpão, um espaço isolado no centro da plantação, onde os segredos e murmúrios se misturavam com o som da tempestade. Ela sabia que, se fizesse isso sem o apoio deles, perderia tudo. O que João não sabia era que as pessoas da fazenda estavam mais do que cansadas de viver sob seu domínio. Elas estavam dispostas a lutar, não só por suas vidas, mas pela justiça que fora negada a elas por tanto tempo. Quando todos os trabalhadores estavam reunidos, Clara fez um sinal a Miguel. O advogado entrou, com os papéis e documentos que provavam a verdade sobre a manumissão de João. A sala ficou em silêncio absoluto quando ele colocou os papéis na mesa. Clara, com uma expressão resoluta, olhou para todos e começou a falar. O que vocês estão prestes a ouvir mudará tudo o que conhecemos. O homem que nos governa, que se apresenta como nosso Senhor, ainda é, na verdade, um homem escravizado. Não houve liberdade para ele, apenas manipulação e mentiras. Ela olhou para Miguel, que, com uma calma gelada, começou a explicar como os documentos oficiais nunca haviam sido registrados e como a manumissão de João fora uma invenção. Ele tinha sido, na verdade, deixado para trás por Henrique Cavalcante, sem o direito legal de liberdade, mas com um contrato forjado que o fazia parecer legítimo. A revelação caiu como um raio. Os rostos dos trabalhadores se contorceram em incredulidade, mas logo o murmúrio de raiva começou a se espalhar. Eles estavam sendo manipulados o tempo todo, acreditando que João era um homem livre. Aquele homem que comandava suas vidas, que ditava suas regras, era tão escravizado quanto eles um dia foram. Ele apenas tinha se disfarçado de mestre para assumir o poder. Foi quando um dos trabalhadores, um homem chamado Raimundo, levantou a voz. E as mortes, os desaparecimentos? O que foi tudo isso, Dona Clara? Ele matou o padre, matou Tobias, matou tantos. Raimundo gritou com lágrimas nos olhos, a dor de tantos anos de medo agora transbordando. Dona Clara, com a coragem renovada, olhou para os outros trabalhadores e disse com firmeza: Nós sabíamos que algo estava errado, mas agora sabemos a verdade. A morte de Henrique foi apenas o começo. A morte de Tobias e do padre Antônio foi parte de seu plano. Ele fez com que todos acreditassem em suas mentiras e nós fomos cúmplices por não vermos a verdade. Mas enquanto Clara falava, a porta do galpão se abriu abruptamente. João entrou, coberto pela lama da tempestade, com os olhos brilhando de raiva. Ele já sabia que algo estava acontecendo. Ele sempre soubera que Clara estava começando a questioná-lo, mas nunca imaginou que ela fosse tão longe. A decisão de Dona Clara estava tomada. Ela não podia mais viver com o peso do silêncio. As mortes, os segredos e o controle implacável de João sobre a fazenda não podiam continuar. Ela sabia que, ao revelar a verdade, estava arriscando tudo: sua segurança, seu lugar na sociedade e, talvez, até sua vida. Mas ela também sabia que a única maneira de interromper o ciclo de medo e manipulação era agir. Com o auxílio de Miguel, o advogado, ela começou a reunir provas.
Eles buscaram nos registros antigos, nas cartas e nos documentos da fazenda, até que finalmente encontraram algo que poderia ser a chave para expor João. Uma carta de Henrique Cavalcante, datada de apenas algumas semanas antes de sua morte, falava claramente sobre a intenção de libertar João e conceder-lhe a propriedade legalmente. No entanto, essa carta nunca foi registrada formalmente. Miguel, com sua experiência, sabia que esse simples erro administrativo era uma falha que João poderia tentar usar a seu favor, mas que também era a chance de Clara reverter a situação. Enquanto isso, os rumores sobre a verdadeira natureza de João estavam se espalhando, mas ninguém tinha coragem de enfrentá-lo diretamente. João, com sua frieza característica, parecia intocarível, sua força derivada de uma combinação de manipulação e medo. Ele sabia que a fazenda estava começando a balançar sob os pés dele. Ele sabia que a verdade poderia vir à tona a qualquer momento. Na noite de 17 de novembro de 1876, o confronto finalmente aconteceu. Dona Clara convocou uma reunião secreta, com alguns dos trabalhadores mais antigos e confiáveis da fazenda, incluindo os ex-escravizados que haviam servido sob Henrique. O plano era simples. Eles iriam confrontar João com as evidências de sua fraude e exigir que ele se afastasse do controle da fazenda. Clara sabia que não poderia fazer isso sozinha. Ela precisaria de todo o apoio daqueles que estavam dispostos a lutar por sua liberdade e pela justiça. A reunião foi marcada para as primeiras horas da noite, quando a casa grande estava silenciosa e a fazenda parecia dormir sob a escuridão da noite. Clara estava nervosa, mas determinada. Ela sabia que não havia volta. Quando o grupo se reuniu na antiga capela da fazenda, os olhos de cada um estavam fixos nela. João tem que pagar pelo que fez, disse ela, a voz firme, mas carregada de tensão. E essa noite, vamos garantir que ele enfrente a verdade. A sala estava abafada pela ansiedade. Miguel, o advogado, estava ali, pronto para entregar as provas legais, enquanto os trabalhadores estavam preparados para agir de acordo com o que fosse necessário para que João fosse afastado do poder. Cada um deles sabia que a vida que tinham estava prestes a mudar, mas não havia mais espaço para hesitação. No entanto, algo estava prestes a mudar. Enquanto Dona Clara falava, a porta da capela se abriu silenciosamente. João, com seu olhar implacável e expressão impassível, entrou. Ele sabia que o confronto havia chegado. A única coisa que ele não sabia era que a coragem de Dona Clara não era mais uma fraqueza, mas a força que ele mais temia. Eu sabia que você tentaria isso, Clara, disse João, com uma frieza que parecia cortar o ar. Você pensa que pode me desafiar agora, depois de tudo o que fiz para esta fazenda? O grupo se levantou em alerta, e Clara deu um passo à frente, seu coração batendo forte, mas sua voz inquebrantável. Não é você quem controla mais isso, João. A fazenda, as terras, os trabalhadores, tudo isso não foi ganho de maneira justa. A verdade está aqui, e nós a traremos à tona. Você não tem mais o poder que pensa ter. Miguel deu um passo à frente, segurando a carta de Henrique e outros documentos cruciais. Ele entregou-os a João, que os olhou com um sorriso cínico. Você acha que essa papelada vai mudar alguma coisa? Não vai. Eu construí isso tudo com minhas próprias mãos. Não importa o que você faça. Já sou o mestre aqui. Não há como voltar atrás. Mas as palavras de João estavam começando a perder o impacto. Os trabalhadores estavam se levantando e, pela primeira vez em anos, sentiram o poder da verdade em suas mãos. Dona Clara olhou para eles, seus olhos ardendo com a determinação de uma mulher que, finalmente, encontrara sua força. Ela se virou para João com um olhar firme. Não, João, não há mais volta. A fazenda, os trabalhadores, a vida que você roubou de todos nós, tudo isso vai voltar ao seu lugar. João parecia agora perceber que a situação havia mudado. O que antes parecia ser sua força, sua habilidade de manipular e controlar, agora se tornava seu ponto mais fraco. A fazenda não era mais dele. Ele não controlava a terra. Ele não controlava o povo. E, mais importante ainda, ele não controlava Clara. O momento que se seguiu foi tenso, como um fio prestes a se partir. Mas quando os trabalhadores deram um passo à frente, João viu pela primeira vez que estava sozinho. A mentira que ele havia criado ao longo dos anos estava se desmoronando e ele não tinha mais o poder para sustentar seu reinado. Clara, com a verdade em suas mãos,
Não precisaria mais de suas mentiras para sobreviver. Com um grito de raiva, João tentou se levantar, mas logo foi contido pelos trabalhadores que haviam o cercado. O medo, a manipulação e o poder que ele acreditava ter estavam desaparecendo. Dona Clara finalmente disse com um tom grave: "Agora você paga pelo que fez." E com isso, o reinado de João Oliveira chegou ao fim. Após o confronto na capela, as semanas seguintes foram marcadas por uma mudança abrupta em São José do Sol. O que antes era uma propriedade dominada pelo medo e pela manipulação, agora se tornava um espaço onde a liberdade começava a florescer novamente. João Oliveira foi afastado de sua posição, mas as consequências de sua ascensão ao poder ainda ecoavam por todos os cantos da fazenda. A justiça que Dona Clara buscava agora estava sendo lentamente restaurada, embora o preço tenha sido alto. Com a ajuda de Miguel, o advogado, e o apoio de muitos dos trabalhadores e ex-escravizados da fazenda, a escritura de São José do Sol foi finalmente legalizada em nome de Dona Clara. Ela não era mais uma simples viúva de um antigo senhor, mas a legítima dona da propriedade. Ela tomou o controle da fazenda com um respeito silencioso e, mais importante ainda, com um senso de justiça que antes parecia fora de alcance. Mas o que Dona Clara não sabia, e o que ninguém poderia prever, era que o final de João Oliveira não significava o fim de sua influência. Ele desapareceu da fazenda naquela mesma noite, levando consigo alguns pertences e o resto de sua fortuna. Não houve despedidas, apenas uma partida silenciosa. Os rumores diziam que ele fugira para o Rio de Janeiro, enquanto outros sussurravam que ele havia morrido em circunstâncias misteriosas. O fato era que João nunca mais foi visto. Sua história parecia ter chegado ao fim, mas seu legado permanecia. A verdadeira transformação na fazenda veio de dentro. Dona Clara, agora uma mulher livre para tomar suas próprias decisões, começou a restaurar as relações que João havia destruído. Ela restabeleceu uma comunidade de trabalho baseada em respeito mútuo e justiça, fazendo com que os antigos trabalhadores, que sempre haviam sido tratados como propriedade, agora tivessem um lugar de voz na administração da fazenda. Eles foram os primeiros a sentirem o peso de um novo começo, um começo em que a terra, agora cultivada com mais carinho, pertenciam a todos. Mas mesmo com todas as mudanças, Dona Clara não conseguia se livrar de um peso dentro de si. A memória de João e o que ele fizera a atormentava. Ela sabia que o que ele havia feito não seria facilmente esquecido. O sangue derramado por suas mãos ainda manchava a terra. No entanto, ela também sabia que não podia viver no passado. A fazenda precisava de uma nova direção, e ela estava disposta a guiá-la, mesmo que a dor de suas escolhas passadas continuasse a assombrá-la. Com o tempo, São José do Sol se tornou um símbolo de resistência, um testemunho de como, mesmo diante das maiores adversidades, era possível reconstruir. A fazenda prosperou novamente, e o café de qualidade voltou a ser exportado para os mercados internacionais. No entanto, a diferença agora era clara. Não havia mais medo. Não havia mais manipulação. Nos anos seguintes, Dona Clara e os trabalhadores da fazenda construíram uma nova vida juntos. Ela se tornou uma figura respeitada, não apenas entre os trabalhadores, mas também na comunidade local. Sua história, a história de como ela se levantou contra o controle implacável de João, tornou-se uma lenda. As pessoas falavam dela com admiração, lembrando-se de sua coragem em enfrentar um sistema que parecia invencível. Porém, a memória de João ainda pairava no ar, como uma sombra distante. Para aqueles que souberam da verdade, a história de sua ascensão e queda era um lembrete do poder destrutivo da ambição desenfreada. Mas também era um lembrete de que, às vezes, é preciso lutar contra os fantasmas do passado para criar um futuro melhor. Em 1880, Dona Clara escreveu em seu diário, no qual refletia sobre os anos difíceis que haviam se passado: "Eu já não sou mais a mulher que me casei com aquele homem. A fazenda é minha agora, e com ela eu me reconstruí. Mas não posso esquecer os que caíram. Talvez nunca devesse ter chegado tão longe, mas no fim foi a única maneira de conquistar o que era justo. E agora, no silêncio da noite, quando escuto o vento soprando sobre a plantação, sei que eles, os que se foram, finalmente podem descansar. O futuro da São José do Sol é meu, e com ele a promessa de uma nova era."
Com essas palavras, Dona Clara selou a história de sua vida e da fazenda. Ela não era mais uma viúva em busca de vingança, mas uma mulher que lutara por sua própria liberdade e pela liberdade daqueles que estavam ao seu redor.